Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência no livro Nosso Lar, capítulo 39, livro de Chico Xavier, o tema de hoje, Ouvindo a Senhora Laura. Então, vejamos, nós estamos praticamente terminando o livro, porque estamos na página 215. O livro Nosso Lar, ele vai até a página 281. Depois, provavelmente, nós vamos para o livro sequência, né, que é os Mensageiros. Provavelmente vai ser sequência. Mas se não for sequência, vó já me disse que ela está estudando uma forma de adiantar um livro que se chama Ação e Reação. Esse livro é demais, né? Todas as obras de André Luiz através de Chico são maravilhosas. Então, vejamos, aqui, Nosso Lar, conforme eu já disse outras vezes, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas que história tão chata, cansativa, repetitiva. Mas aqui é uma história particular do espírito, né? Carlos Chagas, pseudônimo de André Luiz. Então é uma história dele, a história dele. Agora, hora que nós entrarmos nas histórias que ele narra, Mensageiros, Libertação, Missionários da Luz, né? Nos domínios da mediunidade, Sexo e Destino, no Mundo Maior, né? Tem outro aqui, Evolução em Dois Mundos. Esse livro é ótimo, Evolução em Dois Mundos. Muitas pessoas dizem assim, mas esse livro é muito difícil. Eu não vejo dificuldade nesse livro. Mas, né, vamos esperar. Vamos ver qual vai ser o livro depois do livro Nosso Lar. Então, Ouvindo a Senhora Laura. Então, André, ele ficou muito encabulado, termo meu, com a história de Tobias, Hilda e Luciana. Ele ficou muito encabulado com aquela história. Pois, onde já se viu isso? No plano espiritual, Hilda continua sua esposa, como aqui na Terra foi esposa, mas ali presente, junto com Tobias e Hilda, Luciana, a segunda esposa. Então André, ele tá meio que confuso, né? Sabe o que André tá... André, ele aqui nesse capítulo aqui, o sentimento dele é o sentimento do materialista. É o sentimento do orgulhoso, do egoísta, do terra-terra, do apego. Ela é minha, ele é meu e de mais ninguém. Eu não vou admitir jamais que minha mulher lá na terra se case com outro homem. Eu não vou admitir jamais que o meu esposo lá na terra case com outra mulher. Que isso? Dividir o que é meu? Aí eu te pergunto para você, o que é meu? O que é nosso? O que é teu? Nada.
a não ser o conhecimento dos desígnios de Deus, os quais nós amealhamos, que é nosso só o conhecimento. O resto significa usufruto. Pois nós não somos donos nem de nós mesmos. Eu te provo por que nós não somos donos de nós mesmos. Porque fomos criados por Deus. Porque se fôssemos lá coisa que prestássemos, teríamos nos criado. Então, essa casa é minha? Não. Usufruto. Essa conta bancária é minha? Usufruto. Essa fazenda? Usufruto. Esse carro? Usufruto. Por quê? Eu vou te fazer aquela pergunta que eu faço sempre aqui. Você já viu caixão com gaveta? O que significa? Você já viu pessoas que morrem levar com ele para a pátria espiritual ou para o umbral as fazendas, os carros, os bens materiais? Gente, ele não leva nem a roupa que ele comprou. Aquela roupa lá que a gente vê lá no defunto lá, na hora do velório, é uma roupa comprada pela família e às vezes quando não, a funerária tem lá aquela parte da frente que eles colocam só a parte da frente. Significa, você já viu defunto de calça? Eu tenho que fazer essas perguntas só para levar você a raciocinar. Você já viu defunto de cueca? Você já viu defunto de cueca, defunto de calça? Você já viu? Você já viu defunto com meia? Com sapato? Não. Você acha que ele é enterrado com aquilo? Pode ter certeza que não, gente. Foi-se o tempo que se enterrava o defunto como se fosse uma árvore de Natal. Hoje em dia, 2025, não se usa isso mais não, gente. Olha, do jeito que a pessoa chega na terra nu, ele retorna à pátria espiritual nu. Essa é a realidade. Então, para que orgulho? Para que egoísmo? Para quê? Se fica tudo. Às vezes a gente pede a algumas pessoas uma contribuição para nos ajudar a comprar uma cesta básica para uma pessoa necessitada. Que as pessoas nos procuram. Luiz, assim, eu tenho pessoas boníssimas que me ajudam a comprar cesta básica para as pessoas carentes. Mas tem umas que inventam tanta desculpa. R$100, R$120. Mas pagam R$1.500 num litro de uísque. Até mais. Existe litro de uísque até de R$10.000, R$20.000. Eu conheço alguns, só que eu não vou dizer o nome, não vou dizer nome de bebida aqui, mas sei muito bem o preço. Mas a pessoa arruma desculpa para ajudar a comprar uma cesta básica. Então, conforme se vive, morre. De fato. Então, ouvindo a senhora Laura, então o André estava inconformado da história de Tobias, Hilda e Luciana. Olha aqui. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente, né? Afinal de contas, também, ainda me sentia senhor do lar terrestre. Olha só.
nesta altura do campeonato, André ainda se sentindo, olha aqui, ainda me sentia senhor do lar terrestre. Mais de 10 anos depois de desencarnado, ainda se sentia senhor do lar terrestre. Olha para você ver o quanto que não é fácil o desapego. E avaliava qual difícil para mim próprio seria semelhante situação. Ele disse aqui que ele não conseguiria viver nas condições com Zélia, sua esposa aqui na Terra, conforme Tobias, Hilda e Luciana. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. Ele admitiu aqui que não conseguiria viver conforme Tobias, Hilda e Luciana, né? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia. E jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Ele está dizendo assim, ele está dizendo isso porque ele encontra-se do lado oposto no plano espiritual. O que ele quer dizer aqui, o que ele está dizendo aqui, é que se ele, no corpo físico, passasse pela situação de Tobias, ele não substituiria Zélia, a primeira esposa, por uma outra esposa. O que significa? Ele não casaria. Por exemplo, ele casa, daí 2, 3 meses, daí 1 ano, 2 anos, Zélia morre. Ele está dizendo aqui que ele não casaria novamente. Aí eu posso usar um termo? Mentira. Mentira. Só que esse termo meu aqui é com todo respeito. Com todo respeito. Por que com todo respeito? Porque devido à desigualdade evolutiva, aqui na Terra se vê de tudo, mas se tratando do bicho homem, homem masculino, se tratando-se do masculino aqui na Terra, é preciso medir as consequências e manter um pé na frente e outro atrás com o bicho homem, porque o bicho homem, perdão àqueles dentro da desigualdade, mas o bicho homem não presta. O bicho homem, ele gosta de uma fantasia, ele gosta de uma ilusão, diferente de muitas mulheres. Eu conheço muitas mulheres que se casaram há 20, 25, 30, 35 anos atrás e que o esposo assim, depois de uns 2, 3 anos, 4, 5 anos, o esposo veio a falecer, o marido veio a falecer e elas continuaram e continuam até hoje, no ano de 2025. Estou dizendo no presente porque eu conheço pessoas no ano de 2025 que continuam depois de várias décadas sozinhas. Sozinhas. Resumindo, não arrumaram namorado, não se apaixonaram por mais homem nenhum e não se casaram com ninguém. Mas eu conheço muitas mulheres também que, olha, já 2025 eu conheço uma pessoa que vai para o 7º casamento. 7º casamento.
É um vulcão essa pessoa que eu trago na minha mente. É um vulcão. Aí você tá me dizendo, você pode pensar assim, mas é um vulcão? Sim, é um vulcão em erupção que parece que nem o oceano, nem os oceanos aqui da Terra consegue apagar esse vulcão que essas pessoas trazem dentro de si. Por isso que entra a desigualdade. Existem casos, como existem casos. Então eu conheço muitas mulheres que quando seus maridos faleceram, elas nunca mais namoraram, nunca mais casaram, não paqueraram com ninguém. Só conheceram aquele homem. Como eu conheço mulheres que já vai para o 7º casamento nesta existência de 2025. Eu conheço umas 4 ou 5 só em Paraíso. Mas eu confesso em te dizer que todos os amigos meus masculinos que ficaram viúvos já se casaram. Que coisa, né? Que fogo! Que parece que nada apaga. Parece que a pessoa tem aquela necessidade de arrumar uma sarna para coçar. Tem gente que parece que gosta de sarna para coçar. A pessoa não está sentindo nada. Aí a pessoa fala assim, ai, mas eu tô doido para arrumar uma sarna para coçar. E ele começa a coçar. Aí depois tem que tomar antialérgico. Luiz, o que você quer dizer com isso? Isso é psicologia. Você está naquela paz de espírito tranquila. De repente você arruma uma pessoa e bota na tua vida. Você já não dorme em paz mais. Porque você pensa assim, da mesma forma como o primeiro marido meu me traiu, esse também está me traindo. Cadê ele? Não chegou até agora. E você perde noite de sono. E se ele viaja? Será que ele realmente foi para onde ele disse? Aí você liga, o telefone dele não atende porque está fora de área. Ou às vezes acabou a bateria. Aí você já fica com aquele ciúme dentro da sua cabeça, aquele inferno. Aí você baixa o padrão vibratório. Aí as trevas, em você. E te leva para o fundo do fosso. E quantas pessoas se matam por causa do danado ciúme? Quantas pessoas se matam por causa de uma mulher? Por causa de um homem? Por causa de ciúme? Porque diz a pessoa que foi traído ou foi traída, ninguém é traído. O traído é aquele que trai. A consciência perante Deus. Porque onde está escrita as leis de Deus? Kardec interroga os bons espíritos. E eles respondem, na consciência. Então, eu, ao trair a minha esposa, eu estou traindo a mim mesmo. Estarei traindo a mim mesmo. Eu, ao trair o meu esposo, eu estarei traindo a mim mesma. Eu não estarei traindo meu esposo. Agora, bobo dele se matar. Bobo dela se ela se matar. Porque a vida continua. E você acha que porque a pessoa se matou por ciúme, vai ser amparado por Bezerra de Menezes? Vai ser acolhido lá no umbral, lá nas trevas. Porque foi aquilo que ela idealizou aqui no corpo físico. Então é o caso de André aqui. André está dizendo dessa forma porque ele está do lado oposto. Porque se ele estivesse no corpo físico e Zélia desencarnasse, ele arrumaria uma outra esposa. Como Zélia arrumou um outro esposo. Aí entra a questão.
Luiz, conforme você está dizendo, parece que você está julgando. Então é errado casar novamente? Não! Não! Quem sente, quem tem necessidade, deve mais rápido possível encontrar alguém que não substitui a outra pessoa, mas que o auxilie em todos os sentidos, a criar o filho, a cuidar do lar, a sustentá-lo, né? Mantê-lo ali mentalmente, positivamente. Isso depois que a esposa morre, isso depois que o marido morre. Agora, quando casados, é preciso manter o respeito. Porque se não mantém o respeito, responde nas próximas existências. Na verdade, as pessoas não respondem, não é na próxima existência, as pessoas respondem aqui mesmo. Porque a vida que a pessoa leva não condiz com os desígnios de Deus, porque 24 horas aquilo te atormenta. Gente, eu não estou agindo de acordo com os desígnios de Deus. E a consciência pesa. Então não é errado quando um desencarna, o outro que ficou aqui no corpo físico, arrumar uma outra pessoa e se casar. Não é errado. Aos olhos de Deus, de acordo com o nosso nível evolutivo, não é errado. Agora, existem aquelas pessoas que, não tendo mais necessidade de ter outra pessoa na tua vida, optam por viverem sozinhos, junto com os filhos apenas. Tá certo ela, tá certo ele. Ele optou em viver sozinho com os filhos. Ela optou sozinha com os filhos. Ela viu que não tinha mais necessidade de ter um outro homem em sua vida. Ele, sabendo que não tinha mais necessidade de ter uma outra mulher na sua vida, preferiu cuidar dos filhos, preferiu cuidar dos netos, e assim sucessivamente. Então vejamos. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam o meu cérebro. Aquela situação estava torturando o cérebro de André. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que, no dia imediato, deliberei visitar Lísias. Ele resolveu ir visitar Lísias em sua casa, porque ele sabia que Lísias podia lhe orientar, como também sua querida mamãe, Dona Laura. No momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Tá vendo? É o que eu acabei de dizer. Ele foi até a residência de Lísias visitá-lo, mas com interesse de encontrar consolo no coração materno, espiritual da mãe de Lísias, nossa irmã Dona Laura. Sabendo ele que ele podia contar com ela, então o que ele fez? Perna para quem tem. Vou atrás de Dona Laura lá na casa de Lísias. Sequência. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem, os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava,
não sem natural acanhamento. Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer. Aqui, Dona Laura começou a dizer. Que ela disse? Vamos para o próximo vídeo? Nós vamos gravar mais um vídeo só hoje.